A paz do Senhor Jesus Cristo, graça e paz, irmãos amados, inscritos no canal Intercessor Wellington Lucena. Mais uma vez eu venho trazer um vídeo de edificação espiritual para a vida de cada um que acompanha este canal. Meus amados, hoje eu vou falar sobre os frutos do Espírito que acompanha a vida do cristão, do verdadeiro Filho de Deus. Aquelas pessoas que verdadeiramente foram convertidas, que nasceram de novo, elas desenvolvem os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito, ou fruto do Espírito. Vamos ler então na palavra aqui, que está na Epístola aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. Na verdade, é o fruto do Espírito, não são os frutos do Espírito, é o fruto, né? Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Queridos irmãos, a partir daquele vídeo que eu postei ontem, que eu fiz uma exortação, que eu creio que foi até o Espírito Santo que me tomou, porque eu não tenho nem costume de falar gritando daquele jeito, de forma exaltada, mas eu creio que foi Deus que quis passar a mensagem àquelas pessoas. Então eu recebi alguns ataques através de comentários no canal. Vieram algumas pessoas falar algumas coisas, atacar a pastora Nadir, me atacar, me chamar de contendeiro e tal. Só que, o que eu fiz? Eu respondi sem... Eles me atacaram, respondi usando os frutos do Espírito, ou seja, fui educado, fui cordial, convidei alguns lá para conhecer os vídeos do meu canal, para quem sabe o Espírito Santo não toque na mente, no coração dessas pessoas. E eu fico muito triste, meus irmãos, com a cegueira espiritual que permeia no meio evangélico, no meio gospel. Porque, como eu disse nos vídeos anteriores, a verdadeira igreja dos eleitos, das pessoas que nasceram de novo, ela não é confundida. Disso eu tenho certeza. Os verdadeiros filhos de Deus, eles não são confundidos. E eu me atrevi a assistir uma live hoje de um canal, de uma daquelas pessoas que pertence àquela panelinha a qual foi direcionada aquela exortação. E eu percebia lá como a pessoa que direcionou a live, como é que ela trata uns inscritos e aquelas pessoas que acompanham. Então eu fiquei assim abismado e vendo o grau de arrogância do dono do canal, como é que ele fala com os crentes, já que ele se diz irmãos, a forma soberba, a forma arrogante, a forma humilhante, como é que ele fala daquelas pessoas. E tem gente que ainda vem falar mal de mim, de outros aqui que compartilham, que são parceiros deste canal, que ainda vem falar de nós que propagamos. A gente vê como é que a cegueira espiritual está tão grande, tão grande, tão grande. Então tem muitos dessas pessoas, desses inscritos, que eles estão naqueles canais de lá. Aí assistem e veem aquele festival de baixaria, de humilhação, de perseguição, Eles enxergam lá, porque não é normal. Para mim não é normal, é cegueira espiritual mesmo. Eles enxergam lá o dono do canal humilhando, detonando, colocando a pessoa abaixo de cachorro, e depois chegam no canal da gente que traz uma verdadeira palavra de Deus, um ensinamento, e começa a nos questionar, chamar a gente de falso profeta, de falso evangélico, para vocês verem como é que a cegueira espiritual ela é tão grande. E quando eu estava assistindo essa live, eu fiquei assim abismado e fiquei pensando assim, como é que tem gente que ainda segue essas pessoas? Como é que tem gente que ainda dá voz a pessoas dessa achando... A gente não enxerga nenhum fruto do Espírito. A gente vê, não vou falar só dessa pessoa não, até dos outros que a acompanham. Eles são arrogantes,
O grau de arrogância deles é tão grande que eles se acham tão... Assim, você vai assistindo, mas você fica assim... Você fica... eu não sei dizer a palavra. Você fica indignado, você se condói por aquelas pessoas. Quem tem empatia se condói. Porque se uma pessoa contestar ao contrário na live, aí a pessoa fala, ó, cai fora daqui. Vai passar vergonha aqui agora. E você fica assistindo como é que tem algumas pessoas que se dizem evangélicas cristãs, aceitam aquilo e ficam assim, não fala nada. Eu não entendo como é que tá. A cegueira espiritual, ela é grande demais. É como se diz, você não vê um fruto do Espírito na vida da pessoa. Você não vê, igual tá aqui, ó. Você não vê a benignidade, a longanimidade, que hoje em dia, sabe, é muito difícil você ver a longanimidade na vida de muitos. A bondade, a fé, a mansidão, o gozo, a caridade. Então, meus irmãos, eu só lastimo às vezes nem por esses donos de canais, porque eles já estão num grau de atolamento, de pecado, de tanta blasfêmia que eles falam contra o Espírito Santo. Mas eu fico com dó pelo menos dos inscritos, que não tem discernimento para enxergar, que não tem discernimento. Eu vou ler lá em Mateus, que fala também sobre os frutos. Mateus, no capítulo 7, versículo 16 ao 20, fala assim, ó. Por seus frutos o conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Então, eu fico muito triste, porque tem alguns inscritos, tem algumas pessoas que não conseguem enxergar os frutos do Espírito na vida de uma pessoa que se diz crente, que se diz cristão, que se diz filho de Deus. É lastimável hoje o estado que chegou, o estado que eu falo assim, de degradação moral e espiritual que chegou. Eu não vou dizer novamente no meio da igreja, mas no meio gospel, no meio evangélico, vamos dizer assim, essas coisas. Teve uns dias atrás que eu viajei para Teófilo Otoni e aconteceu um problema na peça aqui de uma cliente que nós lavamos. Aí eu, como dono da empresa aqui da lavanderia, eu corri atrás para haver o reparo, né? Para fazer o reparo da peça, porque isso aí não vou dizer que é culpa, mas a responsabilidade cai em cima de mim como empregador, como administrador, dono da empresa aqui da lavanderia. Então, se alguma peça de um cliente entrar aqui, às vezes o cliente não passa orientação, não nos adverte que aquela peça não poderia ser lavada, não poderia ser usado alguma química. Mas enfim, eu conversei com essa pessoa, com o cliente, ela compreendeu e eu fui correr atrás para tentar resolver essa pendência. Aí eu fui numa loja em Teófilo Otoni, uma loja tão bonita, é uma loja assim, direcionada para essa área essa área mesmo, envolvendo lavanderia e tal. Gente, a loja, ela era um primor. Era uma loja muito bonita que você comprava, dava gosto. Aí eu fui apresentar da dona da loja. Eu não sei se foi... Porque eu fui assim, eu me visto bem, apesar que hoje eu não estou de roupa social. Eu não sei se é questão de cor da pele. Não sei. Cheguei na loja, conversei com ela e eu percebi o descaso que a mulher fez comigo. Eu conversei primeiro com a funcionária, depois a funcionária me direcionou à dona da loja. Aí você percebe ali, né? A mulher, além de arrogante, ela me tratou de uma forma, de um descaso tão grande que a gente já sentia. Eu sou uma pessoa que eu sou muito sensível assim no mundo espiritual e para sentir
a energia, sentir mesmo a vibração das pessoas. A forma como essa mulher me tratou, não é que eu estou querendo ser vitimista aqui não, mas enfim, gente, a gente sabe que racismo existe. O racismo, infelizmente, ele existe. E eu fui na loja dessa mulher, eu fui com o meu funcionário lá, fui conversar com ela, mas a primeira coisa, o olhar, a forma como essa mulher me olhou, eu já senti de uma forma já discriminado. Segundo lugar, ela não me deu atenção nenhuma, assim, a forma, o jeito que ela conversava comigo, eu tentando ser educado e tentando conversar com ela. Aí teve um momento que ela pegou e me deu aquela atenção, mas a atenção para tentar me despachar logo. Eu fiquei olhando, aí eu conversei com o meu funcionário, eu falei assim, eu não vou falar o nome do meu funcionário aqui, porque às vezes não gosta, né? Eu falei, ô fulano, eu nem exponho eles aqui no vídeo, porque o canal não tem esse objetivo de expor funcionário meu aqui e tal. Eu tenho que preservar a imagem deles. Eu falei com ele, ô fulano, você percebeu como é que aquela mulher, o nível de arrogância, que ela por ser uma empresária, como é que ela estava me tratando? Aí ele falou, eu percebi. Aí eu comentei com outra funcionária minha aqui, né? A gente conversou. Então é uma mulher que tem uma loja tão bonita, uma loja tão equipada, mas assim, não sabe tratar. Aí, gente, eu tenho um defeito, porque eu sou formado em administração de empresas. Então eu não sei se é defeito ou qualidade. Eu tenho uma característica que quando eu entro numa loja, num estabelecimento comercial, automaticamente, igual eu já tenho formação nessa área, desde a faculdade até mesmo a minha execução em empresas, porque eu trabalhei no Correio, já trabalhei por conta própria, já trabalhei em outras empresas e tal, já prestei consultoria, cursos, inclusive lá na minha cidade. Então a gente dá ensinamento. Eu tenho o costume de quando eu entro no estabelecimento comercial, automaticamente eu já analiso tudo. Aí eu já olho as qualidades e defeitos do local. Essa mulher mesmo, ela tem uma bela loja, porém eu percebi que a forma como ela me tratou, eu creio que ela deve tratar outros clientes, ou talvez ela trate clientes de um patamar alto, de uma forma diferenciada. Eu percebi como é que ela perde tanto com isso. Então eu não fiquei nem com raiva daquela mulher. Eu foi com pena dela. É uma mulher que pela loja que eu entrei, ela poderia conseguir conquistar mais clientes se ela fosse uma mulher mais educada, uma mulher mais atenciosa. Porque o mundo dos negócios conta muito com isso, meus irmãos. Conta com isso demais. E a gente vê que tem pessoas que perdem por isso, porque a pessoa não é educada, a pessoa é arrogante. Gente, não tem coisa pior do que pessoa arrogante, não. Ela te olha assim, ó, o nariz dela tá acima de tudo. Ela te olha, nem olha para os seus olhos, ela olha assim, ó, aquela forma arrogante. A gente sabe quando é a pessoa arrogante. E graças a Deus aqui eu tenho minha lavanderia. Quando tem um problema, eu tenho a humildade de entrar em contato com meus clientes. Deus é testemunha. Se acontecer um problema, eu entro em contato com eles, eu tento resolver. Se eu não conseguir resolver, eu tento arcar com prejuízo, porque eu tenho um lema que é o seguinte, gente, isso é até bíblico: só não tem solução para a morte, porque a própria Bíblia fala que depois da morte segue-se ao juízo. Mas quando a gente está vivendo, há solução para tudo. Então às vezes não precisa desesperar. Às vezes a gente, um exemplo aqui, às vezes a gente lava um tapete de um cliente, o tapete está limpo, aí por questão do tempo o tapete dá mau cheiro, depois de alguns dias está na casa do cliente, o cliente desespera e quer às vezes jogar o tapete fora. Eu falo, não, eu recolho aí, vai ser por minha conta, a gente vai tentar resolver o problema. Às vezes numa roupa de uma pessoa, a máquina quando está lavando desfia, a roupa às vezes nem rasga, mas a costura da roupa ela desfia, e às vezes a gente comunica para o cliente já fica naquela preocupação toda, só que depois a costureira vai lá e conserta, entrega, o cliente fica satisfeito. Então a gente tem que demonstrar o quê? Paciência, mostrar resultado, mostrar que há solução, que a gente tem que tentar resolver as coisas. Então tem muitas pessoas que perdem por conta disso. E eu dou graças a Deus, porque a minha área de administrador, a minha área hoje empreendedor, tirando a afronta e fúria de Satanás, eu vou falar agora relacionado aos frutos do Espírito.
Tirando a afronta do diabo, porque o diabo afronta mesmo, manda às vezes cliente complicado, que gera barraco, mas tirando isso aí, vou falar dos frutos do Espírito. Um administrador, ele se depara com muitas situações desafiadoras na empresa, principalmente quando é da gente aqui. Então, muitas vezes eu peço até o Espírito Santo e ele me ajuda em tomadas de decisão. Então o Espírito Santo, ele não só me ajuda nessa questão espiritual, mas ele me ajuda também na minha empresa, porque o Senhor Jesus, ele cuida de nós em todas as áreas da nossa vida. Não é somente na vida espiritual, não, que é a principal, né? Que a palavra de Deus fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Isso eu tenho buscado. Essa área espiritual é tanto que eu desenvolvi o canal aqui no YouTube, e eu tenho também desenvolvido o meu chamado na área de intercessão, orado por almas, porque tem muita gente que fala assim: ô irmão, o que você ganha com isso? Ficar... Já tem gente que falou isso pra mim. O que você ganha com isso de ficar comprando briga no mundo espiritual por gente que você nem conhece às vezes? Eu falo: meu irmão, eu faço aquilo que Deus colocou no meu coração. Agora a recompensa, quem vai me recompensar vai ser Deus. Eu não faço isso aqui para aparecer, não. Quem é a gente que vai querer comprar briga no mundo espiritual? Você compra briga da pessoa para demônio vir te atacar? Quem é que vai querer isso? Ninguém quer. Só que tipo assim, Deus, um momento ele falou comigo. Deus, quando ele me chamou, ele falou: meu filho, faça a obra aqui, quem vai te recompensar sou eu. Mesmo que essas pessoas não te deem nada, quem vai fazer, quem vai te recompensar, quem vai te sustentar, quem vai garantir a tua vitória sou eu. Porque, meus irmãos, para Deus o que mais há precioso no mundo é uma alma. Deus não está preocupado com dinheiro, com riqueza, com beleza. Deus não está preocupado com isso não, gente. O que importa para Deus é uma alma. O que a palavra de Deus fala? Que Deus não tem prazer na morte do ímpio, não. Então Deus se alegra demais quando a gente batalha, compra briga no mundo espiritual por uma alma, porque uma alma é preciosa para Deus. A alma, ela é eterna. Agora essas coisas do mundo aqui, isso é passageiro, meus irmãos. Nós somos mordomos. Então, quando nós, no meu caso, eu até já convidei outras pessoas para interceder. É um ministério que ele é árduo, ele é difícil, mas ele é contemplativo. Ele abre muito a visão espiritual, ele prepara verdadeiros guerreiros, pessoas que se dispõem a interceder, elas se tornam guerreiras no mundo espiritual. Os demônios, eles estremecem perante essas pessoas, porque a palavra de Deus nos compara a soldados, meus queridos. Nós somos comparados a soldados de Cristo. Então o soldado, ele guerreia. E melhor para guerrear do que quem, gente? Do que os intercessores. Foi o que eu li ontem na palavra. Quando eu passei aquela exortação, que o Senhor Jesus, ele nos chamou para interceder por todos, até pelas autoridades. A intercessão, como eu já disse muitas vezes aqui no canal, ela é uma oração desprovida de egoísmo. É uma oração, vamos dizer assim, a palavra altruísta, oração altruísta, porque é muito fácil você orar para você mesmo e ficar pedindo só bênção para você, mas é desafiador quando você ora em prol de outra pessoa para comprar briga no mundo espiritual por ela, gente. E isso agrada demais a Deus. Você sabe quais são os versículos mais desafiadores da Bíblia? Olha o que o Espírito Santo está falando comigo aqui agora. Isso aqui eu falo para vocês, que uma pessoa que faz isso aqui, eu posso dizer para vocês que... Porque não é fácil, não. Não é fácil a pessoa fazer isso. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo... Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 43 a 48, olha o que o Senhor Jesus nos passa essas orientações. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem,
para que sejais filhos do Pai que estais nos céus, porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Não fazei os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estais no céu. Olha para vocês verem quão difícil é fazer isso aqui, ó. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Gente, isso aqui foi o Espírito Santo que me inspirou, não ia nem falar isso aqui, ó. Quão difícil é fazer isso. Vamos jogar a verdade, não é fácil não. Oferecer uma cara enquanto o outro pega e nos maltrata. Entendeu? Isso não é fácil fazer não, gente. Essas orientações que o Senhor Jesus faz. É igual o Senhor Jesus falou na palavra. Tem certas coisas que são fáceis fazer. Você se achegar num amigo, abraçar a ele. Agora difícil é orar pelo inimigo, amar uma pessoa que odeia você. Será que é fácil fazer isso? Eu não poderia nem falar uma coisa que eu vou falar aqui agora, mas eu não vou expor nome. Eu tive um funcionário que trabalhou aqui comigo um tempo e ele me perseguia demais. Só que ele me perseguia porque eu via uma influência espiritual maligna na vida dele. Eu sempre falava com ele, eu falava: Beltrano, cuida de sua vida. E eu sempre intercedi por ele, mas o inimigo, como ele é astuto, né? Ele usa pessoas. Eu falava: Beltrano, eu vejo que todo dia você me afronta. Todo dia você me afronta aqui. Entendeu? Eu poderia ter motivos assim, porque hoje em dia com essa questão judicial, a gente que é empregador tem até medo de demitir funcionário. Porque independente dessas coisas, ele era um bom funcionário aqui. Aí ele falava comigo assim, e ele vinha com afronta todo dia. Vinha com afronta. Já me fez passar até vergonha na casa de cliente, né? Aí ele pegava e vinha e eu falava assim, ó, vai na igreja, meu querido, larga o pecado, porque às vezes você tem umas certas condutas, igual você bebe, faz isso, e isso aí abre brecha no mundo espiritual. Eu tô orando por você, mas você tem uma perturbação espiritual, eu vejo um demônio atuando em sua vida. Tem um tranca-rua e um Exu Caveira que usa você demais, principalmente para me atacar. Assim, e eu fui tendo aquela paciência, aquela longanimidade, ensinando ele, falando, mas quase todo dia era um ataque. Quase todo dia era um ataque. E ficou nessa peleja. Até que um dia eu peguei e falei com ele. Eu falei: olha, eu vou ser sincero para você. Deus vai te tirar daqui. Eu não vou precisar fazer nada e eu tô vendo o agir de Deus, que Deus já me falou que Ele vai te tirar daqui. Ô gente, não passou muito tempo que aconteceu um reboliço. E ele mesmo foi lá e me pediu conta, entendeu? A gente teve uma discussão via WhatsApp e tal. Aí ele me pediu conta e, assim, eu falei: você quer isso mesmo? A gente pode tentar resolver. Aí ele falou: não, quero sair dessa empresa, não sei o que. Eu falei: beleza. Aí eu preparei os papéis. Uns dias depois ele assinou, né, o papel de rescisão, o contrato de rescisão. E eu peguei e paguei os dias trabalhados daqueles dias que não tinha nem completado um mês, depois que ele tinha recebido o pagamento. Aí, meus amados, ele saiu contando muita mentira. Pelo menos eu não sabia que ele era assim, né? Porque quando ele trabalhou comigo, ele pareceu ser uma pessoa muito verdadeira, muito sincera e honesta. Não gostava de mentira não, eu sempre falo com meus funcionários que eu odeio mentira. Não gosto de mentira. Eu já tive problema até com outros funcionários aqui por conta disso, por conta de mentira. Eu odeio. Eu gosto de trabalhar de forma transparente. Aí para vocês verem o que aconteceu. Depois que ele saiu daqui, ele contou muita mentira, falando que eu tirei ele daqui, da lavanderia, e falou outras coisas aí. Aí eu fiquei chateado, mas mesmo assim, né? Aí ele me via na rua, eu cumprimentava ele, mas eu ficava sempre com o pé meio atrás, porque a gente fica desconfiado. Fiquei um pouco chateado com ele, mas não deixei a raiva e o ódio entrar no coração não. Só fiquei assim, pela ingratidão da pessoa. Aí passou um tempo, eu soube que ele foi embora daqui da cidade. Aí nesses dias, aí foi ontem, ele entrou em contato comigo e falou assim: ô Lu, ele me chama de Lu. Ô Lu e tal, beleza? Eu falei: beleza, Beltrano.
Ele, eu estou precisando de uma carta de recomendação, eu estou fora e a empresa pediu, você pode fazer para mim? Eu falei, eu faço sim, sem problema nenhum. Aí ontem à tarde, eu fiz uma carta de recomendação para ele, imprimi, carimbei, assinei, digitalizei, mandei pelo e-mail, que tem o e-mail da lavanderia, enviei para ele e ainda falei assim, ó, Deus te abençoe, fulano, entendeu? Aí ele pegou e me agradeceu. Então estou mostrando para vocês aqui o que? A pessoa me prejudicou, não que ele fez coisa errada aqui na empresa e tal, né? Mas poderia sair de uma forma mais amigável, sem isso tudo, né? Mas enfim, Deus sabe de tudo. E saiu falando mentiras sobre mim. E o que eu fiz? Por mais que ele tentou me prejudicar contando mentira, tentando, né, em vez de ser sincero, falar que ele pediu conta, eu fui lá, abençoei a vida dele, fiz a carta de recomendação, mandei para ele e fui lá e fiz. Ou seja, ele precisou de mim. E que ele viva a vida dele, que Jesus abençoe. Espero que um dia ele se converta. Porque todo momento que ele esteve na lavanderia, eu preguei a palavra, ele escutou testemunhos. Porque a minha lavanderia, gente, eu só falo de Deus aqui. Eu estou aqui, mas eu fico ao tempo todo com pensamento em Deus, ou então eu estou escutando louvores, estou escutando testemunho, eu estou escutando a pregação. Muitas vezes eu passo ensinamento até para os meus funcionários, porque eles conhecem a palavra. Graças a Deus, o Senhor tem enviado até crentes para cá. Alguns fracos, outros não, né? Mas pela misericórdia de Deus, Deus tem enviado. Então, meus queridos, vamos buscar os frutos do Espírito e pedir a Deus para nos lapidar, para que tenhamos os frutos do Espírito em nossa vida. Porque a palavra de Deus fala que Deus, ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Como eu já disse num vídeo anterior, que é tão bonito uma pessoa ser humilde, é tão bonito uma pessoa que ela sabe das capacidades dela, mas ela não precisa se vangloriar, ela não precisa se mostrar. Isso é tão bonito. Agir sempre com a verdade, gente, não tem coisa mais bonita do que a verdade, não. A verdade, como diz a palavra, quem mente é o pai, o diabo é Satanás. O diabo é o pai da mentira. Então, se a pessoa mente, ele é filho de Satanás. O crente verdadeiro, ele prevalece com a verdade. É muito melhor você prevalecer e falar. Se alguma coisa não está gostando, chega para a pessoa e saiba falar. Se não está te agradando, claro que você não vai falar de qualquer jeito. Porque a verdade tem que prevalecer, só que você tem que até saber falar. Né? Porque pessoas arrogantes, elas não sabem falar. Elas não sabem, elas já chegam, humilham, esculhambam a pessoa, e não é assim. Então a gente tem que buscar desenvolver e saber discernir e olhar aquelas pessoas que verdadeiramente foram convertidas, que verdadeiramente nasceram de novo. Então, o fruto do Espírito faz parte da vida do crente. O fruto do Espírito acompanha aquela pessoa que nasceu de novo, aquela pessoa que verdadeiramente teve um encontro com Cristo. Então, essa é a palavra abençoada, meus irmãos, que vocês fiquem na santa e gloriosa paz de Deus. O meu canal é como eu disse, às vezes eu trago aqui algumas exortações. Eu percebi que de ontem, desde aquele último vídeo que eu gravei ontem, vieram muitas pessoas novas para o canal. Que vocês sejam bem-vindos aos novos irmãos que chegaram no canal aí. Acompanhe os outros vídeos, também vai trazer edificação espiritual. E vou mandar um recado para vocês que esse canal, gente, não é um canal de contenda, é um canal de edificação. É um canal de servo de Deus que vem trazer edificação espiritual para a vida de cada um de vocês. Que vocês permaneçam, que através dos comentários também, se vocês tiverem dúvidas, só comentar. Aquilo que tiver ao meu alcance e o Espírito Santo trazer revelação sobre mim para que eu venha responder alguma questão, eu venho e trago. E se algumas coisas depender de alguma pesquisa, eu vou lá e pesquiso também, porque eu gosto de pesquisar. Isso é um dom que, graças a Deus, o Senhor me concedeu. Então, meus irmãos, eu despeço de vocês aqui por hoje. O vídeo é sobre isso, sobre o fruto do Espírito na vida do crente. Que vocês tenham uma tarde abençoada, um dia abençoado. Tem um canal de intercessores
que a gente faz parte, não é no Telegram, é no WhatsApp mesmo. Aqueles que sentirem vontade de interceder, só entrar em contato comigo que eu vou colocar vocês lá também no grupo de intercessão. Porque quanto mais intercessores, são mais soldados e valentes para a obra do Senhor Jesus Cristo, para batalharmos contra as trevas. O Senhor Jesus está às portas e a palavra nos diz que os últimos serão os primeiros. Então ainda há tempo dos últimos valentes se achegarem ao Senhor para batalhar contra as trevas. Eu dispenso dos irmãos, que todos tenham uma boa tarde, que todos fiquem com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo.